Fala, gente, hoje vamos bater um papo bacana e o que eu mais prezo nesse papo da gente é a liberdade da gente fazer as coisas acontecerem. Estar aqui no digital me traz liberdade para bater papo sobre negócio, bater papo sobre vendas, fazer vendas, conversar de negócios, fechando negócios. Isso pode acontecer num turno da manhã, isso pode acontecer num turno da tarde. Hoje eu já consegui fazer, na verdade ontem eu consegui fazer uma marcação para que eu tenha uma reunião quarta-feira com uma cliente, onde a gente vai conversar sobre as ideias dela, porque ela se interessou pelo Vendedor Pro. E daí a gente vai se encontrar pessoalmente para bater um papo, para entender tudo dentro de um mecanismo que tem a ver com os meus próprios princípios. E é legal trabalhar com isso. Eu vou ter como princípio básico da minha vida conseguir ter a liberdade necessária para eu vivenciar as coisas que eu gosto, para eu vivenciar as coisas que eu quero levar de valor para as pessoas. Claro que eu faço isso por dinheiro, mas também faço isso por propósito, por alguma coisa de dizer para você como missão que dá para você mudar a sua vida, dá para você vender melhor, dá para você vender qualquer coisa que você queira vender, quando você aprende a ciência das coisas, quando você começa a gerir isso como seu resultado. Então já se inscreva no canal, para quem não me conhece, é derrama de prosperidade para mim, prosperidade para você. Oi, eu quero falar com você sobre a questão do gatilho mental. E aqui em algum lugar do vídeo eu vou botar a capa de um dos livros mais conhecidos que fala sobre gatilho mental, que é As Armas da Persuasão. E aí sempre tem aquela polêmica, né? A polêmica de que você pode, o que é convencer, o que é persuadir. Persuasão é manipulação, convencer é manipulação. O que eu quero que você entenda a partir de agora é que todo mecanismo cerebral, ele funciona através da dor e do prazer. Qualquer produto que você queira vender, ela está relacionada, ou qualquer serviço, a uma dor que uma pessoa tem e ao prazer que você pode gerar na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, o YouTube é um material. O YouTube é uma plataforma. A dor de uma pessoa que deseja ter liberdade para o prazer, de uma pessoa que usa essa liberdade para trabalhar, ela está suprindo esse desejo, que é a dor daquela pessoa que não tem tempo para uma família, por exemplo, e daí ela quer vender no YouTube para ter mais tempo para a família no médio e longo prazo. Perfeito? Então, está numa relação dor e prazer. Se você consegue descobrir essa relação de dor e prazer, você consegue fazer negócio. Sempre você vai fazer negócio, porque o que você vai entregar é muito mais, tem muito mais benefício, tem muito mais característica do que aquilo que o cara vai pagar, aquilo que a pessoa vai pagar para você. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas saem utilizando e elas saem estudando armas da persuasão e de repente elas saem utilizando todos os gatilhos mentais. Quem iniciou em vendas, quem iniciou no marketing digital, quem escreveu a sua própria copy, sabe do que eu estou falando aqui? Quando a gente inicia nesse mercado e a gente aprende sobre gatilhos mentais, as armas da persuasão, a gente acaba fazendo uma grande besteira. E besteira essa é escrever uma copy cheio de gatilhos mentais, porque a gente acredita que naqueles gatilhos mentais é que estão as soluções que a gente precisa, que é vender o nosso produto, vender o nosso serviço. Se você, como vendedor iniciante, iniciou no marketing digital, ofereceu seu produto, seu serviço no marketing digital, já fez isso, porque eu já fiz isso, escrever uma copy inteira com vários gatilhos mentais, achando que isso ia ser uma grande solução para a sacada da venda do meu produto. Coloca nos comentários se você também já fez essa estratégia e percebeu que isso não gerou resultado nenhum. E é daí que a gente precisa partir do pressuposto, porque a teoria, ela existe para que você tenha conhecimento sobre, mas é a prática que vai te mostrar aquilo que você precisa. Nenhum super vendedor, nenhum vendedor de alta performance é porque ele pegou a teoria e saiu e a teoria já deu certo para ele. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que qualquer pessoa honesta vai te dizer é: aquilo que eu estou falando, pratique para ver se dá certo na sua experiência. Porque na minha experiência pode estar muito certo, mas na sua experiência talvez não dê certo. Então, você precisa praticar
para entender se na sua experiência a coisa vai funcionar legal. E se funcionar legal, perfeito, você só precisa replicar. Então, as pessoas pegam essas teorias, as pessoas pegam e acham que logo na prática vai ter um resultado, porque elas caminharam para o desejo de comparar a vida real com a vida das redes sociais. Como assim? Na vida real existe um tempo para passar. Nas redes sociais, o tempo tem uma grande velocidade. E como o tempo tem uma grande velocidade, as pessoas querem fazer da vida real o mesmo tempo da vida das redes sociais. Só que as coisas precisam de prática. E é nessa prática que você começa a descobrir algumas coisas que vão começar a fazer muito sentido na hora de você apresentar o seu produto, na hora de você apresentar o seu serviço. Então, o que seria essas coisas que poderiam gerar os resultados que às vezes você não está tendo por não entender isso? Cada pessoa tem um comportamento. E nesse comportamento está o desejo e o prazer. E nesse comportamento está a forma de expressar o desejo e a forma de expressar o prazer. Nesses comportamentos diversos, para o desejo pode ser o mesmo, mas na hora que ele quer e descobre que existe uma solução do prazer, a interpretação do que você passa para ele é totalmente diferente. Mas, Zé, o que é que você quer falar com isso, cara? Eu quero dizer para você que quando você vai dizer a solução do seu produto e a solução do seu serviço, cada tipo de pessoa vai olhar a solução de uma forma. Porque uma pessoa que é considerada, eu vou falar de uma forma mais básica, uma pessoa que é considerada mais líder, mais dominante, ela vai olhar essa solução de uma forma prática. Mas uma pessoa que é muito cautelosa, ela vai olhar essa solução como algo bom, porém ela vai querer os detalhes dessa solução. Então reparem que a maneira de conversar com um é diferente da maneira de conversar com o outro. E as pessoas modelam, as pessoas tabelam uma forma de conversar com as pessoas da mesma forma sempre. E eu não estou falando aqui de rapó, eu não estou falando aqui de palavras que você deve utilizar. Eu estou falando que cada pessoa funciona de um jeito. E é natural que isso aconteça, e graças a Deus acontece dessa forma, porque facilita o seu processo de entendimento quando você vai fazer as primeiras perguntas para o seu cliente. Lembra que eu falei nos primeiros vídeos que eu não vou ser mais o cara palestrinha, o Zé Palestrinha, que conversa com você sobre dica A, dica B, número 1, número 2, número 3? Lembra disso? Então, eu estou batendo esse papo com você para mostrar para você que se você pega essa sacada que eu vou dar agora, você começa a transformar isso, replicar, e você vai pegando situações do dia a dia que só você vai experienciar, que só você vai ter a prática disso, e que depois você pode ensinar para alguém ou não, mas que você vai ter essa prática, porque você vai pegar a chave. Você vai dizer assim, cara, quando eu fiz isso, deu certo isso. Quando eu fiz aquilo, também deu certo isso. Só que para a pessoa A, deu certo porque eu fiz isso. E para a pessoa B, deu muito certo porque eu fiz isso. Então vamos lá. O primeiro ponto é que se eu falei para você das armas de persuasão, significa dizer que nem toda persuasão funciona para qualquer pessoa. Então, para de vender para uma pessoa que é mais líder, que é mais decisiva, da mesma forma para uma pessoa que é mais cautelosa. Uma pessoa que é mais cautelosa, ela não vai tomar a decisão nos mesmos estilos de gatilho mental que as pessoas que são mais líderes, que são mais decisivas. Vou dar um exemplo muito prático. Imagine que eu estou num negócio que é o vendedor pro. O vendedor pro é para vendedores que querem se tornar super vendedores. São pessoas iniciantes que começam na venda e querem se tornar super vendedores. Ou são vendedores que não estão entendendo o porquê estão errando, onde está aquilo que eles estão deixando de fazer para fazer o dinheiro que eles gostariam de fazer. Ou o empresário que está iniciando, o autônomo que quer melhorar a sua performance. Perfeito? Pronto. Geralmente, essas pessoas são pessoas mais líderes. São pessoas que querem chegando, que querem resolver a sua vida, que tem ambição para crescer. Não é que uma pessoa cautelosa não tem uma ambição para vencer, mas uma pessoa com mais liderança, com mais estiga de chegar e resolver, a ambição dela é diferente de uma pessoa cautelosa. Porque a pessoa cautelosa, ela vai no tempo dela. Se ela vai no tempo dela, ela não está errada por isso. Ela entendeu como funciona o movimento dela. Se eu vender, ou se eu oferecer o vendedor pro da mesma forma para essa pessoa, número 1,
Não vai dar para vender dessa forma para essa pessoa cautelosa. Não vai dar para vender do mesmo jeito porque o gatilho não vai entrar. E aí é que está o segredo. As pessoas pegam a arma da persuasão e usam todos os gatilhos para todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas estão preparadas para entender no inconsciente dela a interpretação que você está querendo passar, porque para elas a vida funciona de uma forma diferente. Vou dar um exemplo muito prático. A sua venda e o seu produto, ela está relacionada a um diálogo inconsciente que você faz pelo cliente. Dor e prazer. Só que isso não precisa ficar tão direto de fato. Isso pode estar dentro do inconsciente da pessoa. Se dentro do inconsciente de uma pessoa ela está se referindo a um processo mais lento, mais temporal, sem urgência e sem emergência, ela não vai funcionar para alguns gatilhos que você utiliza no dia a dia, que você utiliza nas suas postagens. Ela não vai funcionar. Então vamos lá. Se eu estou vendendo o Vendedor Pro, oferecendo todas as características de forma sensacional, e de repente eu digo para uma pessoa que é cautelosa, mais ou menos assim, ó, você só tem até hoje para pegar essa oportunidade. Você só tem até hoje para pegar essa oportunidade, onde você, entrando no Vendedor Pro, já ganha de bônus no nosso clube de network. Isso é fato, tá? Então uma coisa que às vezes eu faço e dá muito certo, e começa a dar muito certo, as pessoas buscam mais informações. Não estou dizendo que eu fecho todas. Vamos ser sinceros aqui. O trabalho é de transparência. Eu não estou dizendo para vocês que eu fecho todas as pessoas que eu faço isso. Mas muitas pessoas começam a buscar informações sobre. Perfeito? E daí, se eu vender para uma pessoa cautelosa desse jeito, ela não vai pegar. Claro que num card, num post, é necessário que você faça isso. Mas você precisa entender que não vai funcionar para todas as pessoas. Mas eu coloco isso no Vendedor Pro, porque geralmente um vendedor não é uma pessoa tão cautelosa como geralmente. Não é uma pessoa tão cautelosa quanto uma pessoa que se interessa por um dia inteiro no spa. Tá? E aí eu vou dar um exemplo muito prático. Se você chega num spa e aí eu monto um negócio de spa e eu digo para a pessoa do spa, olha só, o cliente do spa, você tem até hoje para fechar esse pacote, porque se você perder esse pacote, nunca mais você vai ter acesso a esse pacote. A pessoa é cautelosa, ela quer relaxar, para ela tanto faz. Ela não vai querer pegar, e eu estou falando isso que não é uma realidade de fato. Eu estou dando um exemplo no bruto, para que você possa entender que nem todos os gatilhos vai funcionar para todas as pessoas. Perfeito? Então, se ela está no tempo dela, se ela está levando a vida numa calmaria, você acha mesmo que ela vai tratar a sua oferta de maneira emergencial? Ela vai tratar no tempo dela. No Vendedor Pro, quando eu faço isso, eu sei que as pessoas estão buscando crescer. As pessoas estão buscando a emergência da vida delas. Algumas pessoas estão buscando resolver uma saída, não só pelo dinheiro em si, mas pela progressão profissional que elas estão buscando ter. E daí também tem a questão do dinheiro. Então, para essas pessoas, o gatilho de uma urgência, de escassez, vai funcionar muito mais para uma pessoa que é mais calma, que é mais tranquila, que é mais cautelosa. Porque essa pessoa que é mais cautelosa, é mais calma, é mais tranquila, ela vai querer o detalhe da coisa. Ela vai querer sentir a coisa. Ela vai querer pensar sobre. Ela vai querer fechar o processo no tempo dela. Então, quando você for vender o seu produto, o seu serviço, a primeira coisa é você entender o seu público-alvo. As pessoas que estão abertas a descobrir o seu próprio produto. Daí sim, você vai entender quais são os gatilhos dessas pessoas. Daí sim você vai saber levar. Principalmente se sua prospecção for uma prospecção ativa, 1 a 1. E se você tem uma prospecção ativa 1 a 1, significa dizer que aí é mais necessário ainda, por determinadas perguntas que você faça antes, entender qual tipo de gatilho vai funcionar para aquele tipo de comportamento,
para aquele tipo de personalidade. Mas eu estou conhecendo a pessoa agora, como é que eu vou saber? Vai. Durante as perguntas, as pessoas vão te responder de uma determinada forma. Tem pessoas que vão responder de uma forma mais direta. E essas pessoas que respondem de uma forma mais direta, ela tem um senso de urgência maior. Tem pessoas que vão te responder de uma forma mais detalhada, de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais amigável. Isso não quer dizer se é bom caráter ou mau caráter, tá? Estou dizendo de uma forma acolhedora, de uma forma mais formidável, contando detalhes e falando sobre. O gatilho da urgência não vai funcionar. Então, você vai saber quais são os gatilhos. E aí eu quero dizer para você o seguinte: é necessário que as armas da persuasão estejam do seu lado para que você aprenda os gatilhos? É necessário. Isso aí é fato. É necessário para você destrinchar quais são os gatilhos que você vai utilizar para o seu tipo de público. Porque determinados produtos têm um tipo de público específico. E esse público específico tem um determinado tipo de comportamento na sua grande maioria. Esses dias eu ouvi uma história de um cara e ele falou uma coisa muito interessante. E foi até o Caio Carneiro. E ele disse uma coisa que é interessante. Não dá para você vender Ferrari para um estudante. Então vamos pegar esse exemplo. Se você vai vender uma Ferrari para um estudante, nenhum gatilho vai funcionar para ele. Perfeito? Já começa daí. Mas digamos que esse estudante é herdeiro de um grande bilionário. E que esse bilionário é um cara que tenha uma moral muito grande no mercado internacional. Ele é um cara bem quisto no mercado. Ele é uma persona que dá para associar qualquer marca a ele, que não vai manchar uma marca como a Ferrari. E o pai dele já deu herança para esse estudante. E esse estudante quer comprar uma Ferrari. E daí, o vendedor da Ferrari, muito bem treinado, ele vai saber que, buscando o perfil desse estudante, ele vai saber qual tipo de gatilho vai utilizar. Perfeito? Mas, se você tem um tipo de público e vai buscar um outro tipo de público, você já está pecando na sua própria venda. E se você vai buscar um tipo de público que você sabe qual é, você só vai precisar ajustar e entender como ele olha a vida, como ele interpreta as suas perguntas, como ele vai responder esse processo de algumas perguntas que você vai fazer para gerar a necessidade que ele precisa. E daí é que você vai construir todos os processos de gatilhos que você vai utilizar. E não são todos os gatilhos que estão lá no livro. Não são todos os gatilhos que estão lá escritos, descritos com exemplos que você vai utilizar. Você vai utilizar aqueles que são principais, aqueles que vão fazer o cliente fechar em algum momento, aqueles que vão dar diálogo inconsciente ao seu cliente. Lembra que eu falei no início do vídeo? Em alguns momentos, os clientes não sabem que precisam daquilo que você tem a oferecer. E daí, na sua conversa, ele entende que tem muito mais valor ao que ele vai investir. Ele investe. Todo cliente que vem por preço, ele vai por preço. Tá? E todo cliente que vem por valor, ele vai querer entender o valor que você vai entregar para ele. E daí que fica todos os gatilhos necessários que você vai construir na sua realidade de bate-papo, na sua realidade de apresentação, na sua realidade de conversa. Então, para alguns, a emergência, a urgência, a escassez vai funcionar. Para outros, não vai funcionar. No Vendedor Pro, a gente vai trabalhar muito isso para que você tenha essa sagacidade de perceber para quais tipos de comportamento, qual tipo de gatilho vai funcionar mais. E daí, você vai conseguir utilizar nos momentos certos, na prática do dia a dia. E você vai pegar os seus próprios insights para construir a sua própria metodologia. É isso que é sensacional dentro do Vendedor Pro. O Vendedor Pro não te força a você engessar o processo. Como a gente quer que você se torne um super vendedor, um vendedor de alta performance, uma pessoa que fura a barreira das suas próprias metas de uma maneira com o nosso suporte,
A gente quer que você pratique para você pegar a sua própria estratégia. Daí você vai descobrir a sua própria estratégia. Porque você é um ser humano. E como ser humano, por mais experiência que eu tenha, e talvez você tenha uma experiência até a mais do que eu, como ser humano, é muito mais inteligente eu respeitar a estratégia que você vai construir, seja ela qual for, mas que dê resultado, do que eu dizer o seguinte para você: aqui está um modelo e vou engessar você para esse modelo. Não, a gente vai entregar um passo a passo, um modelo, uma metodologia. A gente vai aprender a aprender para que você possa criar suas próprias estratégias e gerar o seu próprio resultado. O que a gente vai dizer é, de forma fantástica, impactante, é que isso pode gerar resultado, isso pode não gerar resultado. Fazendo isso, entendendo o mercado, oratória como bônus, para que você possa se tornar uma pessoa mais comunicativa, no sentido de deixar redondo a apresentação do seu produto, é que vai fazer gerar um resultado que você quer. Se você quer saber mais sobre isso, aqui no link da descrição, você pode saber mais sobre o Vendedor Pro e os bônus que vão ser garantidos para aqueles que se inscreverem ainda esta semana no Vendedor Pro. E daí, aí sim, você pode estar dentro com a gente e aprender sobre isso e sobre muito mais. Agora, é só você entender isso. Não dá para você utilizar os gatilhos mentais que você aprende para todas as pessoas que você conversa. Para cada uma vai funcionar de um jeito, e para todas as outras talvez não funcione do jeito que você acha que vai funcionar. Estude sobre isso, teste sobre isso, e você vai ter novas experiências, novos resultados e, consequentemente, novas vendas para gerar riqueza para você, para sua família e gerar prosperidade para todas as outras pessoas. Com todo o conteúdo de hoje, compartilha com seus amigos que estão começando a vender, que estão começando a empreender, que são autônomos, porque eu tenho certeza que é prosperidade para mim, prosperidade para você. Conte comigo no mínimo para frente. É derrão, valeu. Tchau, tchau.